Oi pessoal, tudo bem? Bom, que semanita! Não vai ser uma semana suave, gente. O conselho do tarot é o pendurado ou enforcado e o céu da semana está intenso. Por que está intenso? Bom, o sol está onde? Em Libra, o mês inteiro. A gente já vem falando disso. O que significa o sol em Libra? Significa que minha energia vital, o sol, o que eu quero manifestar, são vínculos, relacionamentos com o outro. Podem ser vínculos de amor, pode ser romântico, pode ser de trabalho, pode ser amizade, pode ser família, mas é eu e o outro, porque Libra olha o outro. Então, eu estou querendo manifestar um relacionamento com o outro, certo? Tá. Isso é o que vem acontecendo durante o mês. Mas o que mais a gente tem? A gente tem uma lua que está crescendo e que no domingo vai estar cheia aonde? Em Áries. O que significa isso? Bom, primeiro, quando a lua está crescendo, é como se a gente tivesse botado água para ferver e a gente fosse a olhar toda semana como a água vai borbulhando, 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 borbulhando e no domingo ferve ou estoura na cara da outra pessoa. Por quê? Porque a lua justamente é essa água, essa minha emoção, é meu inconsciente. Então, esta semana, cada vez mais vai se fazer evidente a minha necessidade. E minha emoção vai estar cada vez mais intensa. Eu vou sentir mais, até que no domingo o copo está cheio. E por que eu falo de estourar? Além de porque a lua vai estar cheia, porque ela vai estar cheia em Áries. O que significa isso? Bom, o Sol está em Libra, é o outro. E Áries é o eu. Áries é o oposto complementário de Libra. Libra olha o outro, Áries olha o eu. O Sol está em Libra, ou seja, eu quero manifestar conscientemente um relacionamento. Só que ao mesmo tempo, minha necessidade individual inconsciente vai se fazer cada vez mais evidente com respeito ao outro, com respeito a mim e com respeito ao vínculo com o outro. O Sol, o consciente, é o que eu quero manifestar, um vínculo com o outro. A lua, minha emoção, minha necessidade mais íntima, tão inconsciente que até eu me faço de boba com essa necessidade. Esta semana vai começar a se fazer muito evidente. E em Áries, Áries é eu, o indivíduo, o que eu necessito. Então, esta semana eu vou estar falando, não, mas eu necessito isto, é isto que eu necessito. Não, eu necessito isto. E neste vínculo eu não tenho isso. Isso é o que vai acontecer. Mas eu quero manifestar um vínculo que seja assim. Tá, mas eu necessito isto. E isso não está nesse vínculo. E aí, o que eu faço? Essa é a conversação que a gente vai ter esta semana. Com quem vamos a ter essa conversação? Pode que a gente tenha essa conversação com a outra pessoa, porque Marte está em Libra, então eu vou ter um impulso de conversar com a outra pessoa. Como está em Libra Marte, isso significa que, ao invés de querer fazer a guerra, que é Marte, eu vou procurar negociar e ser diplomático, que é Libra. Então pode que eu chegue a uma negociação com o outro. O que acontece? Pode que, além de negociar com o outro lindamente, eu consiga transmutar esse vínculo para que aquela parte do vínculo que estava caduca, que não considerava minha necessidade, ou não considerava a necessidade do outro, a partir desta semana se transforme em um vínculo mais legal, porque Plutão está direto. Plutão estava retrogradando e agora está com a energia entrando direto. Plutão olha a sombra, o oculto, e procura transmutar velhos padrões. Então, eu tenho disponível uma energia para mim e para outra pessoa, para a gente realmente encarar minha sombra, minha responsabilidade nesse padrão, e que eu consiga transmutar esse padrão. Então, pode que com essa energia eu possa transmutar aquilo que não está legal e negocie com o outro e dê toda uma beleza. Mas Urano está em Touro, então, se eu não consigo negociar com o outro, Urano é ruptura e Touro são essa estabilidade, a estrutura, os relacionamentos. Então, se tem um relacionamento no que eu não consigo negociar minha necessidade interna, se não tem ponto meio, esta semana vai ter uma ruptura e esse relacionamento não vai me acompanhar no 2020. E está bom que assim seja, porque se o outro realmente fala de maneira honesta, olha, eu necessito isto, e eu falo para o outro, eu necessito isto, e não, às vezes
conseguimos negociar, eu cedo um pouquinho, você cede um pouquinho, mas cada um está contemplando sua necessidade. Aí podemos conversar. Mas se minha necessidade é oposta à tua, bom, talvez é melhor a gente ir por caminhos separados, porque senão a gente vai se anular. Então, esta semana isso vai se fazer evidente e vai se resolver, por falar de alguma maneira. Porque temos essa lua em Áries que vai estar fazendo evidente o que eu necessito, borbulhando, até que eu escute isso. Com que temos que ter cuidado esta semana? Com o egoísmo e com a vitimização. Por quê? Bom, eu ouvi hoje uma astróloga que se chama Mia Astral falando do céu da semana e achei bem interessante esta questão da egoísmo e a vitimização, porque como a lua cheia vai estar em Áries, Áries é conhecido por ser o egoísta, numa astrologia mais estereotipada, porque Áries está olhando para eu e depois eu, não está olhando para o outro. Então eu posso sim ser egoísta. E ser egoísta, o que significa? Eu vou olhar para a minha necessidade, caguei para a tua. Só que tem um segundo tipo de egoísmo que às vezes a gente nem consegue enxergar, que é essa fantasia de vitimização. Como é isso? Bom, eu idealizo você. Então eu não estou me vinculando com você, estou me vinculando com uma fantasia que eu me criei. Você está no relacionamento faz tempo tentando se comunicar comigo, conversar comigo, me contando o que você necessita, o que você quer. E eu também não estou nem aí. Eu nunca te escutei, porque eu estava conversando com uma ideia de você, não com você. Consigo me explicar? Então aí eu também estou sendo egoísta. Só que eu nem percebo, porque eu me fantasio de vítima e falo é o outro que não me presta atenção. E eu estou o tempo inteiro contemplando ele, mas eu não estou contemplando ele, estou contemplando uma ideia que eu me armei dessa pessoa. Então, esta semana a gente vai estar olhando para essas duas coisas e vão se fazer evidentes. Então, a minha astral também falava uma semana para trabalhar a ira, porque esta semana todo isso vai borbulhar. Então, todas aquelas emoções que não são bonitas, que eu gosto de falar que eu não tenho, porque eu não tenho ciúmes, eu não tenho inveja, eu não me comparo, eu não sou possessiva, eu sou maravilhosa, não tenho nenhum defeito. Todas essas emoções, a raiva, a inveja, todas as mais feias vão ficar assim um pouco mais na cara e a gente vai ter que olhar para elas. Quanto mais a gente olhe, eu mais consigo entender elas sem estourar na cara da outra pessoa. E talvez eu consiga negociar. Se dá para negociar, negociaremos. Se não dá para negociar, iremos por caminhos diferentes, que também não está mal. E esse é exatamente o conselho do tarot. O nosso querido pendurado, que está amarrado pelo pé, ele não consegue sair dessa situação sozinho, porque está amarrado, né, pelo pé. Então, o único que ele pode fazer é se relaxar. Ele pode continuar querendo resolver a situação da maneira de sempre. Se eu estou em um vínculo onde eu sempre cedo para que outro fique comigo e não vá embora, bom, esta semana minha necessidade vai estourar e eu vou estourar com o outro. Eu vou brigar, vou ficar chateada e provavelmente a coisa não termine bem. Se eu vinha o tempo inteiro só ouvindo minha necessidade e não enxergando a necessidade do outro, pode que o outro também fique chateado comigo. E eu posso, e achei também muito sincrônico, que a Isabela Lages, nossa taróloga preferida, escreveu um post, né, um textinho, que vocês podem ver na página da Alexamplix, falando do pendurado hoje. E que o que ele escreveu? Cuidado com a vitimização, igual que a minha astral. Por quê? Porque esse é um dos principais conselhos desta carta. Porque nosso amigo pendurado, nessa situação amarrado, com uma sensação de estagnação, de impotência, de não poder fazer nada para resolver essa situação, ele pode muito bem se achar uma vítima e falar: tudo acontece comigo, sempre me acontecem todas as coisas a mim. Mas a gente está falando de vínculos, então ele tem alguma coisa, alguma responsabilidade no vínculo que construiu com a outra pessoa. Ele tem que encarar isso, né? Essa responsabilidade. Se ele faz isso, sai do lugar de vítima, ele vai enxergar a situação desde um ângulo completamente diferente. Essa mesma situação, mas ele está olhando de pés a cabeça. Ele está olhando a situação ao contrário, desde um outro ângulo. Quando ele faz isso, a coisa muda. Ele tem uma cara muito mais relaxada, parece que ele fumou, dormiu na soneca. E ele está fazendo o 4 com as pernas. No tarot, o 4 significa, e na numerologia, a aceitação da situação como ela é. O 4 é a perfeição, então aceito que as coisas são perfeitas como elas são.
Isso não significa resignação, não significa estagnação, significa aceitar um fato. As coisas agora são como elas são, isso é fato. Se eu aceito isso e eu deixo de negar, minha responsabilidade nos vínculos que eu manifesto, eu vou conseguir ter outros recursos para resolver a mesma situação, porque eu me faço responsável, eu olho minha necessidade mais individual, deixo de reprimir ela, olho minhas emoções não tão bonitas, minha raiva, sei lá, todas aquelas, e eu consigo negociar com o outro, conversar com o outro, a ver se a gente consegue acordar e manifestar um vínculo melhor. Se a gente não consegue negociar, chegar a um acordo, tudo bem, mas pelo menos eu saí de um estado de negação, de vitimização ou de egoísmo pleno e eu consigo me vincular de outra maneira de aqui para frente. Esse é o conselho do tarot. E o último que eu queria falar para vocês é que eu também abri um tarot de flores para entender qual seria o floral que a gente teria que tomar esta semana. E achei muito sincrônico que a carta que saiu foi o boldo. Por quê? Porque o boldo justamente nos está aconselhando para esta semana depuração, limpeza da região emocional para emoções como atenção, raiva, frustração, revolta. Então, se vocês têm um chazinho de boldo e podem tomar esta semana, qualquer recurso é bom para a gente não se revoltar com tanta facilidade. Bom, boa sorte aí com sua revolta pessoal, escutando esta lua em Áries. Tomara todo mundo tenha um pouco de empatia emocional para a gente se ouvir. E bom, queremos fofoca, gente, nos contem. Um abraço.